Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar nos atendendo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre a sua carreira. Eu sou advogado, eu formei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sou da turma de 78, fiz a faculdade, portanto, nos anos 70, no começo, na primeira metade dos anos 70. Estudei a vida inteira em escola pública e faculdade pública. Me especializei em Direito do Trabalho e Direito Eleitoral, depois eu comecei a entrar no Direito Administrativo. Hoje eu sou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e, portanto, a minha área é uma área mais de Direito Administrativo. Há quanto tempo o senhor é Eu já conselheiro? sou conselheiro há 20 e tantos anos, 26 anos. Já tenho bastante tempo. Certo. Em algum momento o senhor chegou a presidir Não, já fui 4 vezes presidente. 4 vezes. 4 vezes presidente, porque lá é um sistema de rodízio, são 7 que vão se intercalando. Nós estamos fazendo esse trabalho de ética e cada grupo escolheu um tema, né? O nosso tema é corrupção e nós temos um texto base, né? Que é o texto Mãos Sujas do Sartre. Eu gostaria de perguntar para o senhor se você acha que existe a possibilidade de se governar inocentemente. Bom, olha, vamos dizer o seguinte. Primeiro, a questão da ética. Você tem... a ética não é uma coisa fácil de você analisar, porque você pode ter uma ética legal, uma ética tratada do ponto de vista da legalidade, uma ética de princípios, que podem ser princípios religiosos e princípios políticos, ideológicos. Então, eu preferia sintetizar dizendo que viver eticamente é viver dentro da legalidade e viver com boas ideias, tanto no lado religioso, no lado político, seja ele qual for o lado. Esse texto, eu percebo, essa é uma discussão velha. É uma discussão velha. A discussão é o seguinte: você prefere ficar à margem do rio, vendo tudo passar, ou você se atirar no rio para se molhar? Essa é a discussão, né? Os dois lados da discussão, os dois extremos da discussão, ao meu ver, tratam erradamente. Nem você precisa ficar na vida só como um espectador, dizendo eu não me sujo, eu não me envolvo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Eu acho que não cabe isso. Como você não precisa assumir o outro lado e dizer, como eu vou fazer, eu vou me sujar. Eu vou fazer, e para mim não tem regras. Quer dizer, então é o seguinte, essa história de eu não me sujo de jeito nenhum, significa, não digo que você vai para a luta para se sujar, mas se você não for para correr o risco disso, você não faz nada. Agora, o outro lado também é muito ruim. É o cara que fala o seguinte, olha, já que eu estou no rio, eu vou me afogar e vou cair aqui por aqui. Você entendeu? Certo. Então eu acho que aí são levados aos dois extremos, que no fundo é uma discussão falsa. Você tem que, ao mesmo tempo, entrar na guerra, ao mesmo tempo tem que saber que a guerra tem limites. Certo. Como que você define a palavra corrupção? Quando você pensa em corrupção, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu não gosto da palavra, não é porque eu não gosto de corrupção, eu não gosto da palavra ou alguma coisa. Mas é o seguinte, por quê? Porque você tem conceitos de corrupção que são diferentes, variam. Eu vou citar os dois lados ideológico. Eu ainda acredito que o mundo se divide em esquerda e direita. Por isso que eu vivo sempre citando isso. Mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, agora mudou um pouquinho, mas não mudou muito. Empresas americanas, francesas, alemãs, pagavam para conseguir contratos em países do terceiro mundo. Pagavam comissão.
e botavam no seu balanço, porque isso não era crime, fazia parte do negócio. Então, os conceitos que nós temos de corrupção variam de acordo até com as próprias culturas. Mas também você pode pegar quantas pessoas diziam que o interesse revolucionário está acima de qualquer regra ou regra. Então, se você for pegar dinheiro, ganhar dinheiro do burguês aqui, etc., tal, também não é crime antiético. Então, aí eu volto àquela questão fundamental. A defesa do ato legal. Não é do ato falsamente legal, é do ato da legalidade inteira. Ele é o melhor caminho para você julgar. Sabedor que os países são diferentes. Não existe essa história de há uma norma de corrupção mundial. Não há. É diferente. Você pode ter várias visões ética revolucionária. Você pode ter a visão ideológica, religiosa, etc. Qualquer uma você pode ter. Agora, uma é fundamental você não sair dela. Você tem que trabalhar com a legalidade. Todos os desvios que você tem na gestão pública, eles aparecem quando você desborda da legalidade. Não quer dizer que só o controle dessa legalidade garanta um ato ético, moralmente aceitável. Mas é fundamental que ele seja o respeito às regras da legalidade. Você acha que existe um estímulo à corrupção no Brasil por alguma deficiência institucional? Ou você acha que isso é realmente uma perspectiva eu acho que há várias partidária? coisas. Não é partidária. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento que é um momento ruim. O que acontece é o seguinte, a corrupção não apareceu agora. Ganhar dinheiro em contrato, nem na Petrobras, nem em qualquer outra empresa. Ela não apareceu agora. A novidade que nós temos, e é isso que não se pode esconder, e é isso que eu não aceito desses professores da minha faculdade que ficam dizendo, não se inventou a corrupção agora, tal. Essa é uma verdade, não se inventou a corrupção agora. Mas nunca se pegou uma empresa do porte da Petrobras, não é para simplesmente fazer um ato de corrupção, é para comprar partidos, para comprar deputados e também para ganhar dinheiro. Vamos falar a verdade. Esse é o nosso drama. Não quer dizer o seguinte, a usina tal, a empresa lá pagou uma comissão para o governador ou para o ministro, etc. Não é verdade que isso não tenha. Isso aí é até difícil de você encontrar onde não tem. Agora, esta opção de pegar uma empresa e usar para pegar os contratos dessa empresa, que eram muito grandes, como nós vemos, e usar para comprar partido, deputado e até para financiar campanhas e se enriquecer, é uma coisa que nós nunca tivemos nessa proporção. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos históricos, porque pode ficar na história. Né? O doutor Adhemar, todo mundo dizia que ele controlava o jogo do bicho. O jogo do bicho. Era uma voz corrente na cidade. O jogo do bicho, o Adhemar pega o dinheiro do jogo do bicho, financia deputado, financia isso, financia aquilo, faz o que ele quer. Bom, mas nós estamos falando de jogo do bicho, que é um jogo feito lá. Agora, o que não quer dizer que devesse fazer, não devia. Aliás, não devia ter o jogo, né? Agora, essas coisas que nós estamos vivendo recentemente, que é a compra de deputados. Porque, convenhamos,
O deputado João da Silva, lá de Amazonas, do PP, ele não, que recebeu 2, 3, 4 milhões aí, esses tempos todo, ele não tem nenhuma importância para chegar lá e obrigar a Petrobras a fazer um contrato. Não faz. Isso foi esse esquema montado foi um grave erro político, porque ele acabou trocando uma aliança que podia ser ideológica e política com outros partidos por algo extremamente fisiológico. Quero dizer o seguinte, não é verdade que no governo Fernando Henrique não tenha aparecido muitas coisas muito próximas disso, mas não na Petrobras nesses tempos. Essa crise que nós estamos vivendo, ela é uma novidade, sim, e ela é uma lição para o país que está saindo muito bem, porque pegou um juiz lá no Paraná que está mostrando para o país que foi feito contratos de construir navio, contrato disso, daquilo, que uma parte desse dinheiro era para comprar deputado, para comprar partido, para financiar, etc. Então, as instituições estão respondendo bem, mas o que deve mudar é a política. Quer dizer o seguinte, você tem que cobrar de todo mundo, olha, vem cá, não pode pegar uma empresa do país, que é a Petrobras, que é um patrimônio do país, e transformar nessa geringonça aí. Corrupção, assim como você citou, até mesmo nesse caso da Petrobras, usada para comprar deputado, para ganhar influência política, ela não acabou se tornando quase que uma ferramenta. E aproveitando essa fala também, levanta uma questão sobre o fisiologismo, porque parece que talvez o fisiologismo hoje a política esteja sendo o fim dela mesma. Parece que o governo não está mais preocupado em governar para o povo, mas sim para manter a máquina. Esse discurso é o discurso que no final acaba da seguinte coisa: o Estado tem que ser tão fraco, que não tenha corrupção, porque o Estado é muito fraco. Isso daí é uma falácia total. Primeiro é o seguinte, a corrupção ela é pública e privada. Ninguém vende nada para nenhuma montadora sem pagar uma comissão. Esquece. Então é o seguinte, vamos esclarecer o seguinte, a corrupção pública ou privada, ela existe. Ela existe. O que tem que ter o Estado, ele tem boas leis e transparência para que, na questão pública, ela seja limitada e punida. Então, agora, o que pune a corrupção privada é o acionista. É o acionista, é esse que pune, né? Como dar essa força ao contribuinte? Pois é, aí é o seguinte, aí eu acho que aí o cidadão, ele tem que entender que o que faz isso ficar mais transparente, ele é a política. A política. E são os partidos. É partido. Eu não advogo a ideia americana, que hoje em dia é prevalente, de que a sociedade deve se organizar com movimento de negro, movimento de mulher, movimento de índio, movimento de menor, movimento de não sei o que lá, tudo uma geleia geral, e cada um defendendo o seu interesse e a América vai indo. Quer dizer, isso aí é o contra-ideia dos partidos políticos. Porque o partido político, ele tem um projeto de mudança da sociedade. Ele tem um projeto ideológico ou de mudança ou de manutenção. Então, uma das coisas que deve entrar é a gestão pública e a luta contra os desmandos na gestão pública. Eu acho que a maior medida que a administração pode ter para que as coisas sejam bem geridas é a luz. Cada ato da administração você deve poder botar a luz, clarear, de tal forma que quem fez aquele ato tenha que defender. Tem que defender. A luz é o maior, quer dizer, a coisa que não fica na gaveta, escondida, ela tende a ter problema. O que vem à luz, ele tende a se arejar.
Você acha que a questão da corrupção no Brasil, ela se dá por ela aconteceria através de uma reforma política ou por um fortalecimento das instituições de controle já existentes? Olha, as duas coisas são importantes, mas vamos esclarecer bem. As pessoas estão falando em reforma política hoje como se a ação da política tivesse obrigatoriamente provocado atos de corrupção. Não é verdade. Quer dizer, nós precisamos reformar a política por um monte de coisas. Mas o que houve no governo do Fernando Henrique e no governo do presidente Lula e da presidente Dilma? O que aconteceu que deu nessa confusão toda? O partido majoritário, antes o PSDB e depois o PT, nunca quis discutir uma coisa que é fundamental discutir, é alianças. Mas discutir aliança política, ideológica, de mudança. Não só coalizão partidária. O que eles discutiram? Cooptação. Eu vou comprar você. Porque comprar, em certo sentido, é até mais fácil. O outro caminho é o caminho da discussão e negociação política, ideológica. Diz o seguinte, olha, o que eu quero que você me apoie? Eu quero que você me apoie porque eu vou fazer a Bolsa Família. Veja só, a maior parte dos deputados da base do PT falam mal da Bolsa Família. Por quê? Porque eles não foram ganho pela ideia da Bolsa Família. Eles foram ganho porque arrumaram uma diretoria do Correio para eles. Os dois partidos que dominaram a cena brasileira, eles compraram apoio político. E agora eles estão querendo colocar a culpa na democracia brasileira. A culpa não é da democracia. A culpa é dos partidos que, eu até diria o seguinte, por uma ausência de conteúdo ideológico dos dois. O PSDB, teoricamente, é uma social-democracia. O PT, digamos que é mais à esquerda que a social-democracia. O que tudo não é verdade, porque são dois partidos muito parecidos e conservadores. Mas a verdade é que pode ter reforma política que tiver. Pode ter qual que tiver. Se o partido que chegar lá quiser comprar você, para você apoiar, dá na mesma. Não é reforma política. Eu diria o seguinte, o país precisava mais ter uma reforma partidária que cobrasse políticas e ideologia dos partidos do que reforma política. Agora, melhorar, você disse a segunda coisa, melhorar a fiscalização, eu acho que a fiscalização tem que melhorar sempre. Mas acho que o caminho para melhorar é a luz. É botar luz nos atos do governo. O cara tem que defender, olha, eu fiz um empréstimo do BNDES de 1 bilhão e quero explicar aqui para vocês que eu fiz porque é isso, para fulano, para fazer isso, fazer aquilo. A luz. Se chegar a luz, melhora muito. Eu digo, é mais do que transparência, né? É transparência, mas é o conhecimento público, é o acesso, é tudo isso. Muitos homens passam por dilemas morais e alguns pensam que passam. Mas principalmente aqueles envolvidos na ação política ou na guerra tendem a ter este dilema, né? Você foi aluno da USP, advogado, teve uma carreira aí você é o voltada para a política. Você tem alguma experiência que você pode citar? Tem. É sempre a ideia de você ter que fazer concessões para fazer um ato bom. Uhum. É óbvio que com o decorrer da vida, você muitas vezes dava importância demais para alguma coisa que hoje você não dá, ou que você tem um nível de tolerância até maior. Mas eu acho que se você mantiver os parâmetros da legalidade, não há problema. Não há problema. É óbvio que tem coisas que a gente teria dificuldade, né? Eu até hoje não consigo comprar ações da Souza Cruz. Nem da OGX, quando tinha. Não, nem da OGX, mas da OGX não comprava porque era uma loucura. Mas eu não consigo. Por mais que porque eu não gosto de cigarro, sou contra o cigarro. Então, agora, eu acho que esse dilema é menor quando tudo é claro.
Eu gostaria que você desse uma mensagem para os alunos de gestão de políticas públicas, né? O curso é da maior importância, não tenho a menor dúvida. O gestor público você não pega na dúvida. Você aprende, estuda. Os países melhor organizados é o que mais gastam para preparar os seus gestores. Isso vale para a França, que tem uma grande escola de administração pública. O Estado sempre será importante. Essa basófia de que temos que reduzir o Estado, isso é bonito em propaganda. Na verdade é o seguinte, o Estado existe para atender as pessoas, o cidadão. O Estado existe para socorrer. O Estado não é um Estado que existe para se enriquecer. Ele existe para socorrer. Eu escrevi uma vez um artigo contra o Estado Katrina. O Estado, aí me criticaram muito porque eu tinha dito aquele furacão Katrina que destruiu New Orleans. O que ocorreu naquela oportunidade? Naquela oportunidade foi o seguinte, chegou um furacão terrível em New Orleans, os ricos, endinheirados, pegaram avião, carro e foram embora. O furacão chegou, pegou lá, matou um monte de gente, destruiu tudo. Como não tinha organização pública, porque tudo tinha sido privatizado, desestatizado, teve ruas que demoraram 2 anos para voltar a ter luz. Quer dizer, é o Estado abandonando as pessoas. O Estado existe para combater o darwinismo. Quer dizer, não é só o mais forte que vai pisando na garganta do mais fraco, que vai ficando cada vez mais forte e o mais fraco cada vez mais abatido, se perdendo pela altura. Então, o papel do gestor público é entender a importância do Estado. O Estado não é para empreguismo, não é para você botar no seu peito, eu sou o fulano de tal. O Estado é para socorrer e atender a demanda da sociedade. E o gestor público tem um papel importante. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aí. Você vê que isso tudo conceito do século passado, porque atualmente ninguém fala nada disso. Mas é sempre bom saber que ainda temos a oportunidade de ter uma conversa sobre todos esses conceitos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.